Novos tempos, novos caminhos, novas escolhas. Estamos vivendo uma das experiências mais relevantes da nossa história pessoal, fazendo parte de uma humanidade que se situa num, num cenário em que as coisas mudam numa velocidade vertiginosa. Para avaliarmos a intensidade dessa velocidade, observemos aquilo que Alvin Toffler revela no livro A Terceira Onda, o Choque do Futuro. E ele sintetiza que as três grandes mudanças, transformações mais relevantes da humanidade se deu há cerca de 12 mil anos atrás, quando deixamos de ser nômades e passamos a plantar e a criar animais para a nossa sobrevivência, ao invés de sermos apenas aqueles que sobreviviam se deslocando de um lado para outro, onde existia o alimento e onde existia abrigo. Esgotando o alimento de um lugar, deslocávamos para um outro lugar. Durante 12 mil anos vivemos então o período da agricultura e da pecuária para nossa sobrevivência e a produção dos bens através de uma forma artesanal, cada um produzindo aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. Tecia a sua roupa, preparava os seus objetos domésticos e trocávamos, né, até onde era possível, iniciando a atividade do comércio, alguns produtos. Mas há cerca de 400 anos atrás, grandes descobertas nos trouxeram mudanças muito relevantes. Com o vapor surge uma máquina que pode movimentar outras máquinas, um motor que passa a movimentar máquinas. E logo mais, com o motor a explosão, ficou ainda mais intensa essa possibilidade. E com a chegada da eletricidade, melhor ainda, surge a indústria. E ao invés de cada um produzir artesanalmente o necessário para a sobrevivência, as máquinas começaram a produzir em larga escala e a humanidade passou a dispor de uma quantidade de bens de consumo inusitada, porque as máquinas trabalhavam e elas não precisam de descanso. E mais recentemente, há algumas décadas apenas, pouco mais de 50 anos, surge a informática, a computação, que tem repercussões em todos os campos da vida, em especial na comunicação, possibilitando, por exemplo, o que agora estamos fazendo, cada um no seu lugar, em espaços geográficos diferentes, reunidos numa mesma conversa. Só que é um monólogo, né? Porque eu falo, mas não posso escutar vocês. Mas tem ferramentas que possibilitam que estejamos todos numa mesma sala, cada um no seu lugar, conversando entre nós. E o que é fantástico, em algumas décadas, a maior revolução aconteceu, sucedendo às três anteriores, às duas anteriores, quando ficamos 12 mil anos no setor primário da economia, com agricultura e pecuária, cerca de 400 anos na indústria moderna e agora algumas décadas apenas com a informática, fazendo mudar a vida como nunca imaginávamos. Aqueles que são da minha geração, na nossa juventude, se dissesse que um dia nós podíamos conversar em tempo real com outra pessoa, vendo essa pessoa onde ela estivesse, nós iríamos rir, achando que fosse uma brincadeira. Quando surgiu o celular possibilitando a comunicação à distância, sem precisar dos fios elétricos, dos fios unindo os aparelhos telefônicos, foi um deslumbramento. E agora o telefone virou um mini computador que nos permite ver-nos e ouvir-nos em tempo real em qualquer parte do planeta e assistirmos o que estiver acontecendo em qualquer lugar do mundo em tempo real. Dá para imaginar as consequências de tudo isso? Não existe mais distanciamento, não existe mais a desinformação, a gente pode saber de tudo a qualquer momento.
Essa foi a terceira onda que Alvin Toffler, no livro O Choque do Futuro, anteviu, trazendo transformações inimagináveis. Mas a história não parou aí. E um outro autor, Lenilson Naveiro, um engenheiro brasileiro, escreve uma obra chamada A Quarta Onda. E ele aponta que, além de todas as revoluções que aconteceram de mudanças de modelos e de condições de vida até então, está em curso uma nova revolução, que ele chama a revolução da espiritualidade, do amor, da sensibilidade, da humanização. Para nós espíritas, isso é uma verdade que já nos foi adiantada há 160 anos atrás com a publicação de O Livro dos Espíritos, desvendando e deixando muito claro que a vida não se resume à materialidade. Nós somos seres espirituais, somos imortais. E como tal, temos uma história que é escrita por nós mesmos, somos os autores da nossa própria história. E viemos de uma construção que se perde na noite dos tempos e teremos pela frente a eternidade para continuar aprendendo e nos tornando cada vez melhores. Com essa perspectiva que já nos foi disponibilizada há 160 anos atrás, o modo de conduzir a vida, de estar na vida e de aproveitar a vida, de sentir a vida, muda e muda radicalmente. Tanto é que, nesse momento, quando estamos experimentando fatos inusitados como o isolamento social, a ameaça de uma morte que vem por uma causa que a gente ainda não domina, nós conseguimos entender tudo isso de maneira serena, satisfatória, que nos permite viver com segurança, com tranquilidade, mesmo tudo isso que estamos assistindo acontecer. Não há medo, não há pânico, não há desespero, não há revolta, não há desorientação, não há uma perda de sentido da vida ou da justiça que possa estar ocorrendo ou não. Temos a tranquilidade de reconhecer que esse é um cenário de intensas mudanças, que são inadiáveis e que a natureza nos presenteia com um cenário que nos favoreça essas mudanças. Foi preciso que algo se desse para que a gente parasse de procurar fora de nós aquilo que é importante para nós e nos aventurássemos a fazer a viagem mais importante da história humana, que é a viagem para dentro de si mesmo. Este foi o impacto maior que o isolamento social nos propiciou. Agora nós temos tempo de estar conosco e de nos enxergarmos quando vivemos circunscrito a um espaço físico pequeno, em meio a outras pessoas que nos revelam, que mostram nossas limitações, nossas dificuldades e nos obriga a descobrir um jeito de ter alegria, de ter o bem-estar, mesmo nas condições em que nos situamos agora, sem a possibilidade de desfrutar do mundo material que sempre desfrutamos da maneira como desfrutamos. Esse é o grande ganho e é um salto formidável na nossa evolução. O ser humano se humaniza, o ser humano descobre que o amor é de fato a lei mais importante a ser praticada e o ser humano descobre que ele é imortal. Então, nós estamos fazendo dessas circunstâncias históricas, com as limitações que estamos tendo no momento, nós estamos fazendo disso uma ponte que nos leva a uma dimensão de vida nunca experimentada antes, em que nós nos olhamos de outro jeito,
e olhamos o nosso semelhante, a começar daqueles que fazem parte do círculo mais próximo, a nossa família, nossos amigos, e aqueles que convivem numa mesma cidade, passamos a olhar tudo isso de uma maneira nova. As relações hoje são outras. O nosso horizonte mudou. As perspectivas de vida, o jeito de levar a vida é diferente. Mas isso é um ganho. Isso é o grande avanço. E o planeta Terra, como uma grande escola, nos mergulha nesse cenário justamente para que façamos agora aquilo que tem que ser feito agora. Aquilo que não dá para deixar para depois. Esse movimento de nos ligarmos só ao que é exterior a nós mesmos através dos nossos 5 sentidos está em baixa. Agora, o que importa é olharmos também para dentro de nós mesmos e fazer um encontro que nunca tínhamos feito antes. Encontros maravilhosos. Não só vamos encontrar a nossa interioridade, a nossa condição de seres imortais, mas também vamos nos deparar com a existência de um Deus que soa para nós diferente de como soou antes disso. Onde está Deus? Quando a gente faz esse caminho para dentro de nós mesmos, a primeira grande descoberta que a gente faz é que assim a gente encontra Deus. Um Deus diferente daquele Deus que a gente tinha encontrado antes, que estava distante, que estava no infinito e que para nos dirigir a Ele, né, eram necessárias condições muito especiais, às quais nós não estamos acostumados. Nós dependíamos das igrejas, dos ambientes preparados para fazer o nosso encontro com Deus. Quando fomos proibidos de sair de casa até para ir à igreja, nós descobrimos que nós podemos encontrar Deus dentro de nós. Que quando a gente vai para a nossa dimensão mais essencial, o nosso eu, o self, o si mesmo, quando a gente consegue silenciar as impressões do mundo exterior e ficamos só na intimidade conosco mesmos, nós também encontramos Deus. E o que é mais ainda impactante, a gente reconhece que os traços de Deus também são nossos traços. Deus não teve começo nem fim, e nós reconhecemos que somos imortais. Somos criaturas divinas, fomos criados por Ele, porque nós não nos autocriamos. O que é compreensível para nós na materialidade é que nosso pai e nossa mãe, cada um deu uma carga genética que possibilitou a formação de um novo corpo. E esse corpo que teve um tempo de gestação em condições muito especiais, né? no ambiente do útero materno, um dia nasceu e um dia vai morrer. Então, quem é concebido, nasce e morre é o corpo físico. Mas nós antecedemos esse momento da concepção e sucedemos ao fenômeno da morte. Somos imortais e nos assemelhamos a Deus que nos criou e nos lega essa possibilidade. Nós somos seres que podem ter acesso à verdade, assim como Deus é toda a verdade, é todo a sabedoria. E nós humanos estamos estruturados com uma característica que é um legado divino
e que nos possibilita acessar a verdade, que é a nossa consciência. Quem não conhece a própria consciência? Quem que não teve revelações de verdades nunca antes conhecida ao fazer uma pergunta para si mesmo e deixar essa pergunta rodando, indo para a cama dormir com a pergunta, fazendo silêncio na expectativa e na certeza de que essa pergunta tem uma resposta, e no momento inesperado a resposta brota. Assim, como um relâmpago, como um clarão, como uma visão, como um insight, como esse assunto é tratado na psicologia. E a gente descobre soluções que não foi pensada por ninguém. Mas como nós tínhamos uma pergunta, essa resposta veio. E veio lá dentro. Não foi um processo racional, de pensamento, de lógica, de construção intelectual. São respostas que brotam. Como Arquimedes lá na Antiguidade Clássica, né? Quando ele fez a descoberta, gritou: Eureka, achei! Quantas vezes nós também, à semelhança dele, dizemos: achei, agora eu sei o que fazer. Descobri. Assim vieram grandes invenções, né, para através de seres geniais, e assim vêm as nossas próprias invenções, as respostas para as nossas necessidades de acesso à verdade. Vem de dentro. Espiriticamente, nós chamamos isso de intuição, que é também estudada, né, pelos campos dos estudiosos da alma, pela psicologia. Mas também há uma outra via, que é a inspiração, diferente da intuição. A intuição é uma ideia que brota quando a gente tem uma pergunta e a gente, como que no silêncio de nós mesmos, na lucidez da nossa consciência, nós encontramos por nós mesmos essa resposta. É como que se Deus estivesse dentro de nós, identificados conosco, e nos tenha passado essa resposta. Mas quando a gente tem uma pergunta e deixa ela rodando dentro de nós, trabalhando na nossa intimidade, é como que se nós pudéssemos também, através das ondas do pensamento, entrar em sintonia com uma grande rede planetária, como se fosse uma rede de internet. E com isso, essa pergunta ficasse procurando onde existe uma resposta pensada por alguém. Alguém que já pensou sobre isso pode ter encontrado uma resposta. E quando uma solução já foi produzida por alguém e nós ficamos com essa pergunta dentro de nós, é possível, não é? Como que fazer essa consulta às inteligências humanas do universo, e onde estiver uma inteligência que solucionou o que estamos procurando, nós localizamos esse arquivo e, como no sistema, né, virtual, a gente faz o download, a gente baixa esse arquivo, né? Esse é o sistema de inspiração. Outras inteligências cedem para nós, ou nós acessamos aquilo que outras inteligências pensaram. E a gente conhece bem esse fenômeno. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa e diz coisas que a gente nunca imaginou dizer. A gente nunca pensou sobre isso, a gente não tinha aquele conhecimento. Mas conversando com essa pessoa, a gente falou tantas coisas que surpreenderam a ela e a nós também. E aí a gente diz: nossa, eu estava inspirado. Né? Ou a pessoa reconhece: nossa, você falou inspirado nesse momento. Ou um escritor que produz uma obra que ele nunca viu aquilo, mas ele escreve, não é? Ele foi inspirado, ele acessa, né? Nós podemos acessar todos os pensamentos lançados no éter, né? E existe uma internet
hiperbanda larga que nos permite, em tempo real, acessar todo o conhecimento acumulado por todos os humanos existentes no planeta. Gente, mas isso é fantástico! Nós podemos acessar todo o conhecimento acumulado por todas as inteligências da humanidade que está ligada ao planeta. Já imaginaram o que isso representa? Eu não preciso inventar tudo. Aquilo que já está inventado eu posso acessar. Então, olha que coisa fantástica, irmos para dentro de nós e nos situar no âmbito da nossa consciência, esse tribunal interno que já está pronto e instalado e através do qual Deus fala conosco. E nessa instância, a nossa consciência, estão inscritas e escritas todas as leis naturais, segundo nos informam os espíritos. Ao fazermos uma aproximação mais intensa da nossa consciência, nós descobrimos duas novas formas de aprendizagem, de descoberta, que nós não dispunhamos antes. Antes a gente dependia dos 5 sentidos físicos, o que eu vejo, o que eu sinto cheiro, o gosto, o que eu ouço, aquilo que eu toco, e com essas informações eu elaboro soluções para a minha vida, e o ser humano, com a sua inteligência, criou tudo aquilo que criou. Mas sempre esteve funcionando, sem que a gente se desse muito bem conta disso, a nossa consciência. E as perguntas, as dúvidas, as buscas que nós fizemos em toda a história da humanidade, elas foram respondidas ou pela intuição, e daí as grandes invenções, tudo aquilo que foi sendo descoberto e transformado em benefício para a humanidade, ou pela inspiração, aquilo que as outras inteligências já produziram, nós não temos que inventar, nós baixamos esse arquivo, essa verdade, e isso está à nossa disposição. Na quarta onda, no homem espiritual, nós seremos aprendizes com mais intensidade pela intuição e pela inspiração do que pelo raciocínio lógico, que foi a grande ferramenta que nós utilizamos até agora, como seres racionais. Como espíritos imortais, nós somos mais do que a nossa mente racional nos proporciona. Mas não fica aí. Há coisas ainda mais fantásticas do que esta, que é de reconhecermos que os traços de Deus também são nossos traços, porque como filhos de Deus há uma genética divina fazendo parte do ser espiritual que nós somos. Ao olharmos para nós mesmos, nós observamos que é possível ser um observador do pensamento. Já repararam isso? Se nós quisermos, a gente pode como que, assim, fazer o registro. O que é que eu estou pensando agora? Ou seja, existe algo em nós que observa o pensar. E se a gente fizer a pergunta, o que é que eu estou sentindo agora? O mesmo se dá. Existe uma instância em nós mesmos que observa o que é que a gente sente. E a gente sabe detectar, identificar e qualificar o que está sentindo. Se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou animado, se eu estou cheio de entusiasmo, se não, eu posso registrar isso. E essa instância observadora é a nossa consciência. Eu tenho consciência do que eu penso, eu tenho consciência do que eu sinto e mais, eu tenho consciência da minha vontade. Eu posso ver o que é que eu estou querendo agora e registrar qual é a vontade. E como nós somos observadores do que pensamos, observadores do que sentimos e observadores do que queremos, o que é que a gente descobre? Nós temos poder sobre essas faculdades. Elas podem ser governadas. Mas o que acontece quando alguém não assume
aquilo que ele é possuidor. Uma casa cujo dono a abandona, deixa a casa lá, alguém vai se adonar da casa, alguém vai tomar conta. Nós temos a capacidade de pensar, mas nós nos adonamos disso, nós não somos os gestores da capacidade de pensar. Nós temos estados emocionais, nós sentimos, mas nós somos observadores da emoção, do sentimento? Nós governamos isso aí ou deixamos que o sentimento nos governe? Somos governadores ou governados pelo pensamento? Nós temos vontades. Nós observamos as nossas vontades e deliberamos, governamos essa vontade ou deixamos que a vontade nos governe? O que vocês acham? Eu entendo que, em grande parte, nós somos governados. Emerge a emoção e a gente se deixa levar pela emoção. Vem uma ideia e a gente se deixa conduzir pela ideia. Vem uma vontade e a gente se deixa conduzir pela vontade. Bem no estilo do que Zeca Pagodinho canta: deixa a vida me levar, vida leva eu. É a vida que nos leva. Mas Gonzaguinha canta diferente. Ele diz: somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. Veja, é o outro estilo. E Almir Sater também confirma isso na música Tocando em Frente, quando ele diz: cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. São dois estilos diferentes, né? O do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, e o do Luiz Gonzaga e o Almir Sater e Renato Teixeira, com a autoria da nossa história por nós mesmos. Onde é que a gente pretende ficar? No estilo Deixa a Vida Me Levar? Ou é mais interessante, somos nós que fazemos a vida como der, puder ou quiser? Ou cada um de nós compõe a sua história? O que é que nos interessa mais? De um lado, a autonomia. E de outro lado, a dependência. Hoje, a gente reconhece que a melhor condição é de reconhecer a interdependência. Nem somos independentes, porque ninguém vive sozinho, e nem somos totalmente subordinados, sem qualquer autonomia. Somos interdependentes. Nós precisamos do outro. E é com o outro que a vida se concretiza e é como é. Mas nós também precisamos de nós mesmos. E precisamos nos adonar, nos apropriar do governo, do poder que nós podemos exercer na condução dos nossos pensamentos, das nossas emoções e sentimentos e da nossa vontade. Nós podemos dar aquele grito que o super-herói da nossa infância dava, né? O He-Man: eu tenho a força. Isso é verdade. Não do jeito que o He-Man fazia, né? Porque nós não somos capazes de, num passe de mágica, fazer assim aquela transformação que ele fazia. Mas com tempo e oportunidade, nós podemos nos tornar fortes, capazes e sermos felizes. Mas para isso temos que aprender a ser donos de nós mesmos. É isso que o nosso momento nos enseja agora. Novas escolhas dentro desses novos caminhos que se abrem para nós. E com isso, fazermos a vida que desejamos que seja a nossa vida, uma vida melhor, saudável, adequada para mim
e adequada aos outros, experimentando os sentimentos nobres da amorosidade, experimentando a lucidez do entendimento, gerando a sabedoria, experimentando a força da vontade para sermos atuantes e realizarmos tudo aquilo que é o melhor para nós. Pouco isso? Me parece muito. E é o que nós, neste momento, estamos descobrindo que nos é possível. Mas só nós podemos escolher esse novo estilo, com essa nova força, com esse novo poder, ou permanecermos do jeito como sempre fomos. Sair da zona de conforto dá trabalho, requer fibra, determinação, coragem, discernimento. Mas o resultado é sempre melhor. Quando a gente sai do comodismo e nos aventuramos a ser nós mesmos, cada dia melhor, fazendo deste momento a melhor versão de nós mesmos para vivermos a vida. E assim seremos agentes de Deus, seres divinos, co-criadores, fazendo a vida acontecer no melhor. E quando a gente muda, o mundo muda junto conosco. Tudo que está ao nosso redor muda também. A mudança que a gente quer ver no outro, façamos-la em nós mesmos. Quando nós mudamos, a gente gera uma reação em cadeia e tudo muda. E podemos cantar com Lulu Santos, né, que nos trouxe aquela peça tão linda como uma onda. E entendermos que estamos agora na crista de uma nova onda. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é do jeito que foi há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir e nem mentir para si mesmo. Há tanta vida lá fora, aqui dentro, sempre, como uma onda no mar.